boa noite, graça e paz. Na semana passada, a gente teve aquele probleminha com a energia elétrica. Quem estava aqui? Eu queria dizer que eu acredito que nós acertamos na decisão de ficar aqui e cultuar o nosso Deus. E para mim foi um tempo muito gostoso de poder estar com vocês que estavam aqui. E mesmo, eu poderia dizer, na luz do luar, mas a gente na verdade estava à luz da Oroque, né, que a gente colocamos o carro aqui no portão e pudemos então cultuar a Deus e cantar a Ele, louvar o seu nome por isso. Fato, gente, é que igreja não depende das invenções ou das descobertas como de Benjamin Franklin ou de Thomas Edison para que a gente seja igreja. Igreja, de fato, depende que nós creiamos, que nós conheçamos, que nós vivamos o que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu espero que hoje, alguns de vocês já estavam aqui, eu disse que o que eu faria era um devocional baseado no texto que eu tinha para vocês hoje. E quero ainda fazer isso. E o meu texto está chegando aqui, o computador já está ligando. Mas eu quero então aproveitar e orar junto com vocês. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor é luz, o Senhor é a verdade, o Senhor que ilumina. E pedimos por essa iluminação, para que no texto de hoje nós possamos ser provocados pela verdade que o Senhor nos ensina, para então fazer a Tua vontade, para que as nossas almas saiam daqui satisfeitas em conhecê-lo, satisfeitos em relacionarmos com o Senhor, satisfeitos em sermos mais como Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a vocês que estão nos visitando, que é a primeira vez aqui. Eu queria dizer para vocês em especial, porque os outros já sabem, que nós estamos numa série no meio de livro de Atos, né? E a gente tem aprendido aqui, a gente tem sido, na verdade, provocados a avaliarmos se estamos sendo boas testemunhas, como diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde ele diz: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na semana retrasada, eu mostrei para vocês um exemplo do que Lucas, o autor de Atos, ele havia escrito no final do capítulo 2. No versículo 43, ele diz: todos estavam cheios de de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E ele resolveu no capítulo 3, então, dar uma amostra desse muitas maravilhas e sinais. E mais especificamente, o que ele mostrou para a gente foi aquela cura daquele paralítico, que por décadas, lá nos portões do templo de Herodes, no templo em Jerusalém, ele pedia. E vale lembrar que nessa altura da história, não fazia muito tempo que Jesus havia sido crucificado, que ele havia ressuscitado e que ele havia retornado aos céus. Lucas, no início do capítulo 3, ele conta que Pedro e João estavam então indo para o templo para orar e encontram com esse paralítico, não sei se nas escadarias, mas antes de entrar no pátio desse templo, e esse paralítico lhes pede por dinheiro. O que Pedro diz? Não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E a cura, ela aconteceu de forma imediata, e todos os que estavam presentes, eles testemunharam o milagre. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 3 diz: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E o milagre, estou tentando aqui conectar mais uma vez, o milagre que levou as testemunhas a ficarem perplexas, admiradas, fez com que esse ex-paralítico, está desligado agora, se apegasse aos dois apóstolos, como diz no versículo que nós começamos o nosso trecho hoje, o versículo 11.
E como nós não temos os slides, não temos os versículos lá, eu sugiro que vocês acompanhem nas suas Bíblias ou nos seus celulares, tá bom? Então, no capítulo 3, versículo 11, que é o nosso primeiro versículo de hoje, de um texto que a gente ainda não tinha olhado, diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Mas imagine que nesse pátio do templo, ele tem uma estrutura que fica nos muros da entrada, não exatamente onde fica o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, mas existiam estruturas ali onde eles podiam ficar debaixo, meio que de uma sacada. Tá bom? E é ali para onde eles foram, e é ali que eles se reuniram. E o título da mensagem que eu tenho para vocês é A Oportunidade Bem Aproveitada. Porque o milagre da cura que Pedro fez, ele não era o reino de Deus. O milagre também não era o evangelho de Cristo. Porque o milagre por si só, ele não diz claramente que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que a ressurreição dele nos presenteia com essa vida eterna, com essa esperança que nós devemos ter. O milagre não expressa isso diretamente. O milagre não expressa o que Paulo chamou de evangelho no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versículos 3 e 4, que diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então o milagre, de fato, ele serve como um instrumento de Deus para chamar a nossa atenção, para chamar a atenção daqueles que desconhecem o amor de Deus e o poder de Deus. Aliás, pensem, olha, foi? Então vai. Deixa eu mostrar para vocês o que eu disse então do Pórtico de Salomão. Claro, isso daqui é uma curiosidade, mas está ali, ó. Então essa é uma maquete. Aqui do lado direito vocês veem onde aconteciam onde é o lugar santíssimo, mas o Pórtico de Salomão é esse lugar aqui do lado esquerdo, talvez de um outro ângulo, mostrando para vocês. Opa. Tá aí, ó. Então eles se encontraram ali. Eu acabei de ler esse texto aqui para vocês. E queria perguntar para vocês, né? Se vocês testemunhassem de uma cura milagrosa, como essa que Lucas relatou sobre o paralítico, no que é que vocês pensariam? O que viria à sua mente? Eu falo para vocês o que viria na minha mente. A primeira coisa era se realmente aquilo aconteceu era verdade. Então, tendo em vista muita coisa que a gente vê na mídia, a primeira coisa que eu me perguntaria, será que foi verdade? Mas a questão é que, segundo o texto bíblico, essa não era uma dúvida que eles tinham. As pessoas que agora viam aquele homem andar e louvar a Deus, sabiam que ele era aquele paralítico que estava e que por anos ficou ali na frente pedindo por esmola. Eles não tinham dúvida que se aquele homem estava andando, ele estava realmente, não foi uma coisa, não foi um fake news. Então, de novo, o que vocês pensariam se testemunhassem de algo assim? De uma cura que vocês realmente sabem que foi legítima? Então os curiosos, eles foram todos atrás do ex-paralítico, ali no Pórtico de Salomão, mas ele não foi somente para vê-lo, eles foram para entender o que tinha acontecido, eles foram para saber quem esses dois que estão junto com eles, quem é esse tal de Pedro e João. Eles queriam entender se eles eram os responsáveis pelo milagre. Mas Pedro, sabendo que o foco não era ele, sabendo que ele verdadeiramente não era a pessoa que curou o paralítico, ele desvia a atenção e diz: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E Pedro, com muita sabedoria, ele observou que o foco das pessoas estava no lugar errado. E agora era fundamental que ele auxiliasse aquelas pessoas a terem as suas lentes, a terem seus focos no lugar correto. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, ele corria o risco de perder uma excelente chance de anunciar o reino de Deus para todos que estavam ali.
desejosos de ouvir alguma coisa, de uma explicação do porquê aquilo aconteceu. Pessoal, vocês estão olhando para nós porque acreditam que foi a gente que curou o paralítico? Vocês acham que nós temos poder para isso? E eu acho muito interessante que nesse texto existe a palavra piedade, como se eles pudessem ser vistos como pessoas santas e por causa disso serem pessoas capazes de realizar milagres. E eu acho isso interessante porque no nosso contexto religioso e cultural não é difícil encontrarmos gente que acredita que porque pessoas viveram de forma religiosa, supostamente devotas a Deus, é que elas se tornam intermediadoras das nossas orações, ou até mesmo concretizadoras de pedidos de oração. Na minha infância, minha mãe me levou muitas vezes para uma benzedeira. Minha mãe acreditava que aquela pessoa, por ser religiosa, supostamente piedosa, ela tinha poderes e uma autoridade que outras pessoas não tinham. Se eu estava indo mal na escola, minhas notas não estavam boas, eu ia para a benzedeira. Se eu estava com uma dor de barriga que não passava, eu ia na benzedeira. E, gente, eu gostava de ir na benzedeira. A benzedeira falava assim, você precisa dar danoninho para ele. Então ela falava que danoninho ia curar aquilo que eu tinha. Ninguém se torna um milagreiro por causa do seu caráter. Com a autorização de Deus, o diabo e os demônios são capazes de fazer muita coisa, que inclusive nós chamaríamos de milagre. E o objetivo deles não é simplesmente que a gente ficasse bem, mas é nos enganar. Bem, esse é o objetivo do diabo. Queridos, eu não tenho dúvida que se Pedro não tivesse tomado, ou se ele tivesse tomado para si a responsabilidade da cura, não haveria evangelho para ser estudado nesse trecho bíblico. Pedro sabia, como nós devemos saber, que sem Jesus nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que dê fruto, que frutifique. Por exemplo, uma grande tentação que todos nós, uma hora ou outra, vai ter, é quando pessoas quiserem lhe agradecer por alguma coisa bondosa que você fez. Então chega alguém, você fez alguma coisa, essa pessoa chega para você para te agradecer por isso. Uma opção para a sua resposta é você dizer obrigado. Obrigado pelo elogio, alguma coisa que a pessoa tenha feito. Outra coisa é você dizer de nada. E nada disso é ruim. Agora eu queria que vocês soubessem que uma outra opção, e uma opção bastante madura e ligada com a vontade da palavra de Deus, é quando você, ao receber esse elogio, aproveita a oportunidade para tirar o foco de si mesmo e coloque em Deus. Ainda mais específico se você colocar na pessoa de Jesus Cristo, que mediante a fé lhe salvou, e tendo lhe salvado, lhe deu o Espírito Santo para que você seja capaz de fazer as bondades que você fez ou faz. Roberto, é pouco provável que Deus lhe use para fazer um milagre semelhante ao que Pedro fez no texto de Atos. Mas é muito provável que Ele te use para que pessoas fiquem admiradas com as suas ações. E quando esse momento chegar, a resposta que mais trará satisfação para a sua alma, ou qualquer Roberto aqui do nosso meio, não vai ser massagear o ego, não vai ser o aplauso, não vai ser a sua gratidão, por mais honesta que a sua gratidão seja, mas vai ser desviar a atenção de si mesmo e apontar para o alvo correto. A glória está ali, a cura está ali, a salvação está ali. E para fazer isso, para chamar a atenção ao alvo correto, quando se trata de apresentar o Evangelho, é necessário ajudar o doente a perceber que ele está doente. Caso contrário, ele não vai querer ser cuidado, ele não vai querer ser tratado, ele não vai querer tomar o remédio que precisa. Vejam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Foram vocês, diz Pedro aos israelitas,
que entregaram Jesus para ser morto. Foram vocês que incentivaram Pilatos a dar sequência na sentença de morte de Jesus, mesmo quando ele já não havia encontrado evidências para essa punição. Israelitas, vocês são culpados pela morte de Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Ao invés de glorificá-lo, como fizeram os patriarcas da nação, eles negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Se você não conhece essa história, brevemente a gente vê em Lucas capítulo 23, o mesmo autor de Atos. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Pedro continua: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pedro não estava brincando quando ele decidiu chamar a atenção deles, daquilo que eles, os israelitas, naquela ocasião fizeram. Ele não precisou agir com o politicamente correto quando eles disse que eles entregaram, que eles negaram, que eles mataram Jesus, chamado de santo, chamado de justo, chamado de autor da vida. E todas essas palavras são, ou expressões, elas se referem no ambiente judaico ao próprio Deus. Mas Pedro está dizendo, esse santo, esse justo, esse autor da vida, era o próprio Jesus. E nós, ele dizendo, ele e João, são testemunhas disso. Testemunhas de que Jesus ressuscitou, testemunhas do seu poder, testemunhas do seu amor. Chamar a atenção das pessoas, mostrando que elas são pecadoras, e apresentar Jesus como o próprio Deus em carne e osso, é um ótimo começo para apresentar o Evangelho. Mas isso não é tudo. Existe uma relação entre o meu pecado e a pessoa de Jesus que precisa ser levada em consideração, que precisa dar atenção, que eu preciso dizer às pessoas para que elas saibam o que e como fazer para se beneficiarem dessa verdade e terem suas vidas curadas. Pedro diz: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Notem a ênfase de Pedro que ele dá como aquele que curou o ex-paralítico. Foi fé em Jesus, foi o nome que curou, foi a fé por meio dele. Ele está falando de Jesus, a ênfase está em Jesus, mas não só em Jesus, também está a respeito da fé. Mas a pergunta é, a fé de quem? E a resposta é que é a fé de Pedro e João. Numa outra versão, na Transformadora, nós lemos esse texto dessa forma: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Nós já vimos isso, mas não há evidência alguma no texto bíblico. Nós vimos isso quando estudamos o comecinho de Atos 3, que o ex-paralítico, ele não apresentou fé nenhuma para que ele fosse curado. Ele pediu esmola para Pedro e João, e Pedro falou: eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. E curou. Não foi porque ele acreditou em Jesus. Foi porque Deus tinha um plano para que tudo aquilo redundasse exatamente no que a gente está vendo hoje. E Pedro e João, pelo fato de serem apóstolos, o pressuposto é exatamente esse, que eles é quem tinham fé. Aliás, eram eles que nós vimos no final de capítulo 2, que faziam esses sinais e maravilhas. Meus irmãos, não pensem que, porque você está orando em nome de Jesus, você tem a resposta para todos os problemas que você tem. Mas claramente, não pense nisso como uma fórmula fabulosa, de fábula aqui, semelhante a esfregar a mão numa lâmpada mágica. Não é assim.
E por via de regra, não é assim que Deus trabalha para que pessoas sejam curadas. Não nos nossos dias. A verdade é que dizer em nome de Deus ou em nome do Senhor era uma marca bastante peculiar entre os judeus. E de certa forma foi bastante provocativo da parte de Pedro ter falado em nome de Jesus, porque é Deus quem faz essas curas. Dizer que foi Deus ou Jesus que havia feito isso, eles estavam entendendo o que Pedro e João estavam querendo dizer. De que Jesus, eles estão dizendo que Jesus é Deus. E nos ouvidos monoteístas, nós também somos monoteístas enquanto cristãos, mas os judeus desconhecem o que nós conhecemos especialmente pelo Novo Testamento, que o nosso Deus é um Deus triuno. E eles são bastante sensíveis a isso. Aliás, até hoje, eles tratam Deuteronômio, por exemplo, 6:4, ainda como um hino a ser ecoado todos os dias nas escolas. Que eles chamam de Shema. Shema é o verbo para se escutar, ouvir. E o versículo diz: ouça, Shema, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso doía no ouvido deles. Esse Jesus é Deus? Perceba então aqui que o intuito de Pedro aqui é tanto apresentar a essencialidade da fé, como o alvo correto e exclusivo da fé. E eu diria que não somente Deus, mas dando um zoom in na pessoa de Jesus. Quando Paulo fala sobre a essencialidade da fé aos Efésios, ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo mostra que o meio pelo qual alguém é salvo é a fé, não por obras, porque elas não dão a salvação. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e apontar para as suas próprias obras como um argumento para se viver eternamente ao lado de Deus. Senhor, você viu como eu fui uma boa mãe, um bom pai? Viu como eu fui uma excelente esposa, um ótimo marido? Você viu quantas pessoas eu levei para Cristo no meu trabalho? Você viu como fui um excelente diácono? Você viu como toda semana eu trabalhava para dar de comer a quem não tinha o que comer? Gente, tudo isso é importante, é nobre, mas nada disso nos salva da culpa que os nossos pecados geram. A nossa cura, a nossa salvação somente acontece por causa da graça de Deus. A causa é a graça, o meio é a fé. E ela é imerecida. Ela é um presente de Deus. E presente nós não compramos, nós ganhamos. De novo, qual é o alvo da fé? No que é que eu devo ter fé? E o versículo mais memorizado entre os evangélicos responde. Que versículo é esse? Que passagem é essa? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O alvo da nossa fé é o Filho unigênito, é Jesus Cristo. Quem nele crê não perece, não morre, mas tem a vida eterna. E ninguém nasce sabendo disso. Se nós não obedecemos a Deus, se nós não vivemos para testemunhar do Evangelho, pessoas continuarão sem saber sobre a verdade da salvação, sobre a maior necessidade que todo ser humano tem nesse planeta, de se relacionar com o seu Criador. Aquele público judeu para quem Pedro falava, lá no pórtico de Salomão, também precisava ouvir, também precisava conhecer, também precisava crer, ter fé. E Pedro diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. O que eles fizeram com Jesus, eles mataram Jesus, foi feito porque eles agiram com ignorância. Uma ignorância
uma falta de conhecimento que não diminui a maldade do que fizeram e tampouco retira a responsabilidade das suas intenções e dos seus atos. Pedro continua: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os seus profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E como nós ouvimos na escola bíblica da semana passada sobre os atributos exclusivos de Deus, nada pega o Senhor de surpresa. Não há nada que o homem possa fazer que vai surpreender Deus. Pelo contrário, tudo o que acontece com Jesus estava debaixo da supervisão, do controle de Deus, até da determinação de Deus, para que acontecesse conforme o próprio Senhor já tinha estabelecido, já tinha planejado. E tudo isso anunciado pelos todos os profetas, o texto diz. O sofrimento de Cristo não era uma opção. E Pedro aqui está conduzindo toda a sua argumentação para que o povo judeu percebesse que todo aquele sofrimento que Jesus passou era o sofrimento predito pelos seus próprios profetas, em quem eles criam. Por isso, semelhante ao primeiro sermão de Pedro, aquele que ele deu logo depois do Pentecostes, e nós já estudamos aqui, mas ele disse: arrependam-se. E a pergunta que eu fiz naquela época e faço hoje de novo: do que é necessário nós nos arrependermos? Do que era necessário eles se arrependerem? Mais uma vez, como no último sermão de Pedro, eles precisavam de uma mudança de opinião sobre a identidade de Jesus. E, gente, isso é o significado de arrependimento para a salvação. Eu vou falar de novo o que eu já falei. Não é parar de fumar, não é parar de beber, não é parar de assistir coisa que não deve assistir, não é comer demais, não é pegar o carro e fazer loucura, não é usar drogas, não é. Tudo isso, eu acredito que uma pessoa é capaz de mudar, mas essas mudanças não levam ninguém para o céu. Essa mudança de opinião, a pessoa precisa ter uma concepção, uma ideia, um paradigma de acordo com a verdade da identidade de Jesus. Eles precisavam abandonar a mentira que acreditavam e aceitar a verdade, cujos fatos estavam diante dos olhos deles. No sermão de Pentecostes, Pedro disse: arrependam-se. E no versículo 36 a gente sabe exatamente do que eles tinham que se arrepender. De pensarem que aquele Jesus que eles crucificaram não era o Senhor, não era o Cristo. E no nosso trecho de hoje, do é que os judeus precisavam se arrepender? De não ter glorificado a Jesus como havia feito os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. De não terem visto que ele era o santo, o justo. De não terem dado louvor àquele que era o autor da vida. A questão principal para a evangelização do povo judeu era exatamente apresentar a verdadeira identidade de Jesus, tendo como base aquilo que disseram os profetas. Basicamente, o convite para se arrepender era um convite para se mudar de opinião sobre quem era Jesus, para ter uma fé verdadeira na identidade de Jesus. Não faz parte do meu esboço, mas eu não pude deixar de me lembrar agora como isso foi importante para a minha compreensão de quem era Jesus. Quando um amigo meu chega para mim e diz: você tem certeza que você vai para o céu? E eu respondi para ele: ninguém pode ter certeza. Por que eu respondi que ninguém podia ter certeza? Porque na minha cabeça eu tinha que fazer coisas boas obras para me chegar a Deus. Quando na verdade eu ainda não havia entendido o que Jesus havia feito por mim. E o que ele havia feito era suficiente. A ponto de eu não precisar ficar pagando com aquilo que eu nunca teria valor suficiente para obter a minha própria salvação. E nesse processo eu fui apresentado a verdadeira identidade de Jesus. Que não está mais na cruz. Também não está mais no túmulo. Mas que ressurgiu e que vive está até hoje. Hoje, de forma semelhante,
quando convidamos ou exortamos alguém a se arrepender, o que nós queremos é que tal pessoa deixe a sua visão errada de Jesus e adote a visão correta ao seu respeito. Não é a minha visão, é a visão que a Bíblia nos dá. Quando lemos em Paulo, segundo as Escrituras. O nosso foco ao convidar pessoas ao arrependimento não é que elas deixem todos os seus pecados para trás, mas que ela lide especialmente com um pecado, o da incredulidade. João escreveu no capítulo 3, ainda, continuando aquele texto que os evangélicos memorizam. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A humanidade se divide em dois grupos: aqueles que creem em Jesus e vão desfrutar da vida eterna, e aqueles que não creem em Jesus e por causa disso não verão a vida. Os outros pecados também devem ser tratados com seriedade, mas a verdade é que sem o Espírito Santo, a Bíblia diz, a pessoa ainda é escrava dos seus pecados. O nosso testemunho é falar, é mostrar, é apresentar a verdadeira identidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É insistir, não é convencer, isso é obra do Espírito Santo, é insistir para que as pessoas tenham uma visão diferente de Jesus. Mais exatamente, a visão correta sobre quem é Jesus. E segundo o texto de Atos, esse último versículo que eu trato com vocês hoje, há 3 benefícios para o arrependimento. Rapidamente, primeiro, para que os pecados sejam cancelados e nós verdadeiramente possamos desfrutar de uma vida justa e santa ao lado do Senhor. 2, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, um tempo que eu acredito que Israel e nós ainda aguardamos. E 3, em seguida, para que o rei desse reino que nós proclamamos volte e reine como as Escrituras anunciam que irá acontecer. E como é que a gente pode aplicar tudo isso às nossas vidas, esse trecho de Atos às nossas vidas? Em primeiro lugar, isso é o que mais me chama a atenção, é a necessidade que todos nós temos de nos arrepender. E em especial de nos arrepender da incredulidade, de pensar que Jesus era somente, por exemplo, um homem bom. A verdade é que se ele fosse somente um homem bom, ele também seria um bom mentiroso. Por quê? Porque ele disse que ele era Deus. Na minha concepção de homem bom, não tem mentira. Se ele é somente um homem bom, ele era um homem bom mentiroso. Uma outra opção é pensar que ele era louco. Mas eu pergunto, será que um louco conseguiria manter a sua loucura até o fim? Será que ele conseguiria suportar o sofrimento que Jesus suportou? E ainda mais, sem ter nenhuma falha moral? E eu diria que isso é humanamente impossível. A melhor opção, pela descrição que nós temos, tanto de homens que escreveram sobre ele na Bíblia e fora da Bíblia, é que Jesus era quem realmente ele dizia ser, o Messias, o Salvador. Se você ainda não crê nisso, a Bíblia lhe convida a se arrepender e a aceitar pelos fatos que existem e pela fé que Jesus é Deus e que por meio da morte dele nós podemos ter a vida eterna. De novo, desde que nós creiamos nisso, conforme a Bíblia nos ensina. Segundo lugar, o livro de Atos continua nos encorajando a sermos sábios e destemidos nessa missão de testemunhar até os confins da terra. Recentemente eu tive uma ótima conversa com um senhor que tem buscado a Deus. Ele já sabe o que Deus fez por ele, na pessoa de Jesus Cristo. Mas o caso dele é que ele ainda não consegue crer nisso tudo como se fosse verdade. E como muitos que eu já conversei, ele não consegue aceitar, esse era o caso desse senhor, de que a salvação seja um presente de Deus. Na cabeça dele eu preciso fazer alguma coisa.
Não tem como eu somente aceitar isso como um presente de Deus. De certa forma, o que ele está dizendo é, eu preciso fazer alguma coisa para merecer esse presente. E a Bíblia diz, ninguém, não há nenhum que merece. Não há nada que nós possamos fazer. Nós lemos, não é por obras, para que ninguém se glorie. Em terceiro, eu me pergunto se nós estamos criando situações que nos ajudam, que nos beneficiam na missão que Jesus nos deu de sermos suas testemunhas. Eu falei um pouquinho disso no domingo passado, mas eu repito. Quando eu penso, por exemplo, no Robson se encontrando com um grupo de amigos para praticar a língua inglesa. Quando eu penso, não está aqui no nosso meio hoje, mas no Sérgio, fomentando um culto mensal na instituição que ele lidera. Quando eu penso na Raquel, na Júlia, que está dando aula ali, dando um tempo para falar sobre os desafios para vidas para adolescentes. Quando eu penso no Rogério, indo até Quixaba, para ajudar nas atividades com as crianças. Lícia também não está aqui hoje, mas bastante interessada em projetos que nós juntos, enquanto igreja, podemos colaborar. Quando eu penso no Ricardo, nos cafés da manhã que a gente tinha, em chamando pessoas que não faziam parte do nosso grupo para sentar junto com a gente. Quando eu penso, Valne, Roberto, enquanto dentistas, tendo alguma coisa, para na espera, a pessoa poder ler. Quando eu penso no chá de mulheres que teve ontem, tudo isso são oportunidades para que nós apresentemos o Evangelho. O chá de mulheres que aconteceu ontem não é o Evangelho. O Evangelho é quando nós falamos que Jesus Cristo morreu pelos pecados e ressurgiu, nos dando essa esperança como certa. O paralítico, tendo andado, não é o Evangelho. Foi uma oportunidade que Deus, na sua soberania, usou para que então Pedro agora pregasse para esses judeus. Nós não acabamos o texto ainda, porque no final, vocês verão quantas mais pessoas creram e foram agrupadas à comunidade cristã. Eu não tenho condições de ser exaustivo aqui e saber tudo o que vocês têm feito. Meu ponto é que eu vejo que muitos de vocês estão sendo intencionais e criando situações que potencializam a nossa oportunidade de pregar o Evangelho, de convidar pessoas a refletirem na verdadeira identidade de Jesus. E eu agradeço a Deus por isso. E eu continuo orando para sermos uma comunidade de cristãos que verdadeiramente testemunham da salvação que Jesus providenciou. E somente por Ele nós podemos obter. Com isso em mente eu quero orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por vermos com clareza o Teu plano em apresentar oportunidades para que nós possamos falar da Tua palavra, falar do Evangelho. Mas isso não é natural. Nós precisamos de uma coragem que o Senhor precisa nos dar. Nós precisamos da sabedoria para entender o quando, para entender a oportunidade, para saber usar as palavras de forma a sermos amorosos, compassivos, talvez com pessoas que estejam sofrendo, talvez com pessoas que estejam cegas pelos seus orgulhos, talvez por pessoas que não enxergam necessidade porque tem muito no bolso. Senhor, eu te peço, nos dê a sabedoria que precisamos, nos dê essa coragem, que essa história, Pai, seja um exemplo para que nós utilizemos bem as oportunidades que o Senhor está nos dando, não somente para fazer essas oportunidades, criá-las, mas utilizá-las para podermos apresentar a salvação que Jesus Cristo nos ofereceu e um dia, pela fé, nós aceitamos, fizemos parte e agora somos filhos do Senhor. Pai, se no nosso meio ainda há alguém que não conhece isso, que não experimenta isso, que não creu, eu te peço, Pai, seja misericordioso, seja piedoso com ela e mostre a verdade, a verdadeira identidade de Jesus e que haja depósito da fé, de uma crença verdadeira, conforme a Tua palavra nos orienta. Obrigado, Jesus, por ter nos alcançado. Nenhum de nós merecíamos isso, nenhum de nós merecia isso, mas hoje aqui estamos, aprendendo do Senhor e buscando viver conforme a Tua vontade. Continue nos orientando, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.